Então vamos lá, pessoal. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês sobre vínculo geométrico em polias é uma questão aqui que foi sugerida aqui pelo nosso amigo aqui, Aníbal, pelo nosso amigo Aníbal. Ele sugeriu essa questão aqui, uma questão bem interessante, que envolve vínculos em polia e já é uma excelente aplicação do método que eu ensinei para vocês de vínculo, né? Como eu comentei, existem dois métodos: o método dos trabalhos virtuais, que a gente vai ver mais para frente, e também existe o método das velocidades, né? Que é o método que eu vou resolver essa questão aqui, beleza? Então, olha, vamos fazer o método das velocidades. Ó. Então, como que a gente faz? Olha, eu vou marcar em cada fio qual a velocidade dele. Ó. Então, eu vou primeiro supor aqui, ó, que o método das velocidades e método das acelerações também, né? Já vou colocar a aceleração aqui no caso. Que o fio A ele vai acelerar para cima e o fio B vai acelerar para baixo, por exemplo. Eu vou fazer essa consideração. Então, olha só, se o fio A acelera para cima, aonde que está o vínculo geométrico? Aonde que a gente vai achar a relação do vínculo geométrico entre A e B? A gente vai achar o vínculo geométrico nessa polia aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, ó, que eu já vou apagar. Nessa polia aqui é que a gente encontra o vínculo geométrico, beleza? Então a gente tem que prestar atenção nessa polia. Então olha só o que a questão diz, olha. O sistema que se mostra é abandonado. Se as polias são ideais, então polia ideal. O que significa polia ideal? Polia ideal é que não varia o valor da tensão ao longo da polia e que a polia também é considerada com massa desprezível, né? Então a gente não precisa aplicar a lei de Newton na polia em si, ok? Determine a tensão da corda que sustenta o bloco A, utilizando o método mais breve para a sua solução. Considere que 5 vezes a massa de A é igual a 3 vezes a massa de B. Então ele quer a tensão na corda que sustenta A, né? Então olha só, então, para mim achar a tensão, eu preciso saber o vínculo geométrico. Como eu tinha explicado na primeira aula, não tem como a gente resolver descrever o movimento dos corpos aqui só com a lei de Newton. A gente precisa achar o vínculo. O vínculo vai estar naquela polia que eu marquei para vocês. Então como que a gente vai fazer o vínculo? Olha, se o corpo A, vou apagar aqui e vou começar de novo. Olha, se o corpo A tem uma velocidade para cima, o corpo B eu vou supor que tem uma velocidade para baixo, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Ó? Se o corpo B tem uma velocidade para baixo, olha, esse fio aqui, ó, que eu vou riscar de vermelho, ele está ligado ao corpo B. Então ele tem exatamente a mesma velocidade que o corpo B. No caso, esse fio está preso à polia. Então essa polia vai ter exatamente a velocidade de B. Ok? Então vou marcar aqui, ó, a polia tem exatamente a velocidade de B. E por consequência também, olha, se a gente olhar na polia de cima, olha, nessa polia aqui de cima, dá para perceber que essa porção da direita, nessa polia aqui, também tem a velocidade de B. Então é como se eu fosse marcando cada ponto do fio as velocidades, né? Se o corpo B está caindo, então aqui a velocidade é subindo. E já a velocidade de A vai vir para essa porção aqui do fio. Ó. Então, o que eu fiz? Ó? Eu só fui seguindo o caminho do fio. Ó. Se o corpo A está subindo com a velocidade VA, o fio da parte esquerda aqui tem a mesma velocidade de A. Se esse fio aqui que eu tinha marcado, ó, que eu estou riscando aqui, ele está ligado à polia e está ligado ao corpo B, ele tem a mesma velocidade de B. Então a polia tem que ter a velocidade de B. E da mesma forma, olha, o outro fio que está ligado ao corpo B tem que ter a velocidade de B. Agora, nessa polia, a gente consegue achar o vínculo, né? Qual seria o vínculo? Então o vínculo é o seguinte, olha, eu tenho a polia, eu tenho aqui uma corda em um ponto, uma corda em outro ponto. E eu sei aqui, olha, eu sei aqui as seguintes informações. Eu sei que a polia tem velocidade VB, o corpo A tem velocidade VA. Estou fazendo bem com calma, mas isso aqui a gente faz de forma imediata, né? A gente faz de forma direta. E aqui VB. Pela nossa aula dos vínculos, como que a gente acha o vínculo nessa polia? A gente vai conseguir facilmente mostrar que a velocidade de B é a velocidade de A menos a velocidade de B sobre 2. Ou seja, que a velocidade de A vale 3 vezes a velocidade de B.
Como essa relação vale para a velocidade, ela também vai valer para a aceleração. Então a aceleração de A tem que ser 3 vezes a aceleração de B. Então a gente conseguiu achar o vínculo que uma aceleração é multiplicada por 3 em relação à outra, utilizando o método das velocidades. Né? A gente marca no fio as velocidades e a gente tem que considerar que o fio não pode esticar nem afrouxar ao longo do movimento. Então, para isso acontecer, a aceleração de A tem que ser o triplo da aceleração de B. Uma vez que a gente fez isso, a gente pode agora aplicar a lei de Newton. Né? Então, agora que eu sei que a aceleração de A é 3 vezes a aceleração de B, eu vou aplicar a lei de Newton. Vou apagar aqui todas essas anotações e vou fazer em cima da questão mesmo. Né? Como a gente só quer atração, vou fazer em cima da questão mesmo. Né? Então eu sei que a aceleração de A é 3 vezes a aceleração de B. Eu vou chamar a aceleração de B de aceleração A. Então ele desce com a aceleração A, da forma que eu convencionei, enquanto que o corpo A ele sobe com 3A. Ok? Agora eu vou marcar as forças no corpo. Estou fazendo na própria imagem. Né? Não vou nem apagar aqui o enunciado. Então olha, o corpo A ele tem a massa dele vezes o peso, tem o peso de A, e ele quer exatamente essa tração aqui. Ó. Então eu vou chamar essa tração de T, ele quer o valor de T. Então olha só, essa tração T ela vai aparecer aqui com a polia fixa e a polia ideal. Ó. A polia é ideal, então a tração T vai vir para cá. Eu também vou marcar tração T aqui. Como é o mesmo fio, também continua sendo tração T aqui ligado ao corpo B. Só que esse outro fio que está ligado à polia, por conta da polia ser ideal, ele tem que suportar uma tração 2T. Então 2T nessa parte do fio, 2T aqui. Por fim, peso de B. Ok? Então eu consegui desenhar todas as forças, as trações nos fios. Então agora a gente pode simplesmente aplicar as leis de Newton aqui para cada um dos corpos, para o corpo A e para o corpo B. Então, considerando que o corpo A está subindo, olha como que vai ficar aqui a expressão. Vai ficar tração menos peso de A é igual a massa de A vezes gravidade. E para o corpo B, como o corpo B está descendo, peso de B menos 3 tração é massa de B vezes gravidade, não, desculpa. Errei ali, ó. Tração, no corpo A, tração menos tração menos peso de A é a força resultante em A, só que o A tem aceleração que vale 3A, né? Que eu estava chamando de 3A, então 3MA, beleza? Ao mesmo tempo, o corpo B ele tem aceleração A para baixo, então, como ele tem uma aceleração A para baixo, força resultante nele, peso de B menos 3 tração, é massa do B vezes a aceleração. No caso, eu estou considerando sempre no sentido convencionado da aceleração que eu fiz, né? Porque se eu inverter o sentido, vai mudar alguns sinais aqui. Então, tem que sempre prestar atenção no sentido que eu convencionei. Com isso, eu posso achar a tração que eu quero e também posso achar a tração que eu quero e também posso achar as acelerações. No caso, como ele quer a tração, então eu já vou tentar simplificar isso daqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu sei aqui que a massa, que 3 vezes a massa de B é 5 vezes a massa de A, então eu vou fazer uma substituição, vou deixar tudo em função da massa de B. Então eu vou falar que a massa de A é 3/5 da massa de B e vou colocar tudo em função da massa de B. Então como que vai ficar essa equação de novo? Ó? Agora aqui, ó, vai ficar tração menos o peso do A massa de A é 3/5 de M, massa de B, eu vou deixar só M vezes G, vezes 3 vezes massa de A vezes 3/5, 3 vezes massa de A vezes aceleração, massa de A é 3/5, então vai ficar 9/5 de massa vezes aceleração. E na equação de baixo, massa de B vezes a gravidade menos 3 vezes a tração tem que ser igual a
massa de B vezes aceleração, certo? Para mim achar a tração aqui, ó, eu quero simplesmente eliminar esse fator aceleração que eu não conheço. Se eu quiser achar a aceleração, como eu não conheço aqui a tração, eu simplesmente tentaria nessas equações resolvendo eliminar o fator tração aí na questão. Como eu quero a tração, então eu vou eliminar a aceleração. Então vou apagar aqui o enunciado da questão e a gente termina a questão agora, porque agora é só um trabalho matemático mesmo, né? Mas qual que é o principal aqui da questão que eu quero que vocês vejam? Duas coisas, né? No caso da polia eu fiz questão de aplicar as leis de Newton. Achar o vínculo na polia, e na hora que você achar o vínculo na polia e for aplicar a lei de Newton, você precisa prestar atenção em qual que é o sentido que você está convencionando para evitar erros, né? Então você precisa ter essa noção e prestar atenção nesse sentido aí, ok? Então agora aqui a gente pode terminar a questão, né? Vou multiplicar a primeira equação por 5, vai ficar 5 vezes a tração, menos 3 vezes mg, tem que dar 9 vezes ma. E a segunda equação eu tenho que multiplicar por 9 para cancelar a aceleração. Então vai ficar 9 vezes mg, menos 9 vezes mg, menos 3t vezes 9, 27t, que é igual a 9ma. Ok? Então agora eu vou subtrair uma equação da outra. Quando eu subtrair uma equação da outra, vai cancelar a aceleração. Vai ficar 5t mais 27, 32t, menos, e vai ficar 3t, 3mg menos 9mg, 12mg. Por conta disso, a tração que ele pede na questão, isso aqui tem que ser igual a zero, né? A tração que ele pede na questão vai ser 12 sobre 32 mg, né? Eu posso simplificar isso aqui ainda por 2, vai ficar... Eu posso simplificar isso por 4, na verdade, então vai ficar 3 oitavos, né? Então vai ficar 3 mg sobre 8, beleza? E assim a gente consegue resolver essa questão. Então, basicamente, para achar o vínculo, eu marquei as velocidades, e quando eu marquei as velocidades eu já achei o vínculo simplesmente colocando a condição do fio. Essa é uma maneira de achar vínculo em polia. Existem outras maneiras também, que a do trabalho virtual, que eu comento mais pra frente com vocês. Vamos continuar resolvendo alguns exercícios agora nos próximos vídeos. E depois a gente vê o vínculo na polia, como que a gente faz quando o fio não está vertical, né? Quando o fio é inclinado em relação à polia, que eu também tinha comentado na aula de introdução de vínculo em polia, ok? Espero que tenham gostado aí e até a próxima.